A paz do Senhor, jovens. Vamos estudar a lição de número 9. A semana passada eu enviei os comentários do pastor Reginaldo Betti com a lição de número 8. Eu achei muito específico e eu quis, ao invés de fazer a aula, enviar para vocês. Até para diversificar um pouco. Mas voltando aqui, vamos orar para a gente falar sobre a lição de número 9. Nós estamos estudando o livro de Josué e nessa lição de hoje, do dia 31 de maio de 2020, nós temos preciosas lições para retirar para a nossa vida, para aplicar a nossa vida. Amém? Pai querido, muito obrigado por mais uma vez, Senhor, essa oportunidade de falar aos teus filhos, de poder compartilhar com eles os ensinamentos da tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, usa a minha vida como instrumento, ó Pai, que eu fale pelo teu Espírito Santo, Senhor, aos teus jovens, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vocês lembram-se onde nós estávamos da história dos hebreus no livro de Josué? Nós tínhamos falado sobre a conquista de Jericó e depois da cidade de Ai. E agora, depois da conquista de Ai, acontece algo bem interessante. A fama das conquistas do povo hebreu, no comando de Josué, se espalha por toda a redondeza. Então vamos lá, vamos começar lendo o texto do dia. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Efésios capítulo 5, verso 15. Eu preciso dizer que aqui nós estamos lendo aqui um versículo para aplicar nos ensinamentos do livro de Josué, que está em Efésios capítulo 5, verso 15. Lembrar vocês o seguinte, os adultos estão estudando sobre o livro de Efésios. Se você tiver oportunidade, procure os vídeos que falam também sobre a lição dos adultos nesse trimestre, tá bom? Muito bem. A síntese da nossa lição está dizendo assim, ó. Precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Então, eu considero que a principal lição a principal, entre outras, dessa lição é sobre estar atento, sobre vigiar. Os gibeonitas enganam Josué, os gibeonitas, né? Porque eles não estavam vigilantes em relação a algumas coisas. Então, eu acho que essa é uma das principais lições que nós encontramos no dia de hoje. Vamos lá. Essa parte da história está no capítulo 9. Se você não leu o livro de Josué inteiro, leia o livro de Josué, porque você vai ter uma noção geral do que aconteceu ao povo hebreu. Josué capítulo 9, verso 1 ao 6 e também os versículos 15 e 16. Diz assim, ó. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam... Isso o quê? A vitória de Ai, tá? Que é a lição de número 8. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ou seja, os gibeonitas, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, grife essa palavra, e se fingiram de embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados. E nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele, aos homens de Israel: vimos de uma terra distante. Fazei, pois, agora conosco um concerto. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes ajudaria a vida, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento.
E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, 3 dias apenas, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então, aqueles homens enganaram Josué e os líderes todos ali presentes, né, de Israel. E veja, vamos ver por quê, né, e como. As notícias a respeito da vitória sobre Jericó e a cidade de Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades dos reinos vizinhos, motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Sabiam que seriam os próximos a serem atacados pelo exército dos israelitas. O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Então já vai aqui a primeira coisa. Nós temos um inimigo e ele sabe que quando nós estamos sob a orientação de Deus, nós temos vitória. Então ele passa o tempo todo fazendo planos ardilosos para nos desviar do caminho. Então já fica aí esse alerta, tá? Vamos ver aqui, ó, no primeiro tópico e o primeiro subtópico. O texto bíblico que nós lemos diz que todos em volta estavam agora preocupados, né? Porque os hebreus tinham conquistado Jericó, já tinham exterminado com a cidade de Ai, e agora todos os inimigos se unem e, em específico, os gibeonitas, eles eram os próximos a ser atacados. Aí eles bolam um plano, né? Antes da gente falar do plano dos gibeonitas, prestem atenção que aqueles povos já estavam invejando o povo de Israel, né? Olha só, o livro de Josué tem início com as notícias das vitórias dos hebreus contra os habitantes da terra. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do mar, se uniram para combater os hebreus. Aqui cabe a explicação da inveja. Então, a inveja, havia já, né, uma inveja por parte de todos aqueles povos com relação ao povo de Deus. E os inimigos invejam, né, invejaram o povo hebreu, mas a inveja é um sentimento presente nos nossos dias, né? E eu fiz aqui até uma anotação e eu quero ler com vocês 2 perguntas. Será que alguém tem inveja de mim? Mas eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Não, não é verdade. Você é um servo do Senhor. O servo do Senhor, ele tem vitórias, porque só o fato de nós termos o Senhor nosso Deus ao nosso lado, isso gera inveja nas pessoas. Sabiam disso? A outra pergunta, eu tenho inveja de alguém? Não tenha. Quando nós entendemos que Deus tem um propósito para cada um de nós não sentimos inveja de nada nem de ninguém, porque nós temos certeza de que o que Deus tem para nós é para nós, e o que Deus tem para outro é para o outro. Até porque, olha só o que diz a Bíblia sobre a inveja. Tem outros versículos, mas eu grifei esse. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios capítulo 14, verso 30. Então, pense nesse sentimento. Pense com você se em algum lugar, se existe de alguém para você, de você para alguém. E trabalhe isso, fale com o Senhor, para você ter vitória sobre esse sentimento. Ou de alguém para você, ou de você para alguém, porque inveja não é algo construtivo. A Bíblia diz que ela apodrece os ossos, tá? Então, de nós em relação a alguém, basta nós compreendermos que Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, não tem inveja dos planos de Deus na vida do outro. Glorifique a Deus por isso, né? E pense nos planos que Deus tem para a sua vida. Amém? Muito bem. Continuando aqui. No subtópico 2, diz assim que os inimigos eram numerosos. Se todos os povos daquém do Jordão se uniram contra Israel, ou seja, eles eram num número muito grande, certo? A quantidade de guerreiros nessa coligação era enorme.
a gente tem que pensar que às vezes nós temos receio de quem é ou de quantos são os nossos inimigos. No caso, nós, como servos do Senhor, quem é o nosso principal inimigo, né? O diabo. E o diabo, ele está todo o tempo, a Bíblia diz que ele brama, né, a nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar, né? Mas a Bíblia também diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, né, para nos livrar. Então nós não devemos temer os inimigos. O mal atua em várias frentes. Nós, no Novo Testamento, a palavra grega corresponde a astúcia e panorgia, a qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade, ou sabedoria ilusória ou falsa, e foi usada quando Paulo, por exemplo, expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo, da mesma forma como Eva foi iludida. Desde o início da humanidade, o inimigo ele usa de artimanhas para enganar. Veja que ele pergunta para Eva assim, o que foi que Deus disse para você? Deus disse que se nós comêssemos do fruto dessa árvore que está no meio do jardim, nós pecaríamos, né? Nós seríamos mortos. E aí o inimigo trata de dizer assim, não, ele disse isso, não é isso não. Então, desde o início, e veja que toda a Bíblia, em toda a história da humanidade, e o livro de Apocalipse diz que ele vai continuar tentando enganar as nações. Então, é o papel do nosso inimigo tentar nos enredar. Por isso, nós devemos ficar vigilantes. Quando nós lemos o texto sobre Gideão, veja que aqueles homens, o texto sobre os gibeonitas, né, e Josué, veja que os gibeonitas, eles se vestiram de trapos, colocaram odres de vinhos velhos, pão velho, para dizer que tinham vindo de uma cidade distante, quando na verdade eles eram vizinhos ali do arraial em Gilgal, né? Eles eram vizinhos, mas eles tentaram enredar e conseguiram, né? Fizeram com que os líderes e Josué prometessem que não iam acabar com eles, né? E eles enredaram os líderes e a Josué nessa história que eles inventaram, né? Se nós não estivermos vigilantes, porque veja que eles tinham acabado de ganhar batalhas, eles estavam com Deus, mas foram enganados pela aparência daqueles homens. Eu também coloquei aqui uma observação. Por que não, para que não sejamos enganados, é preciso vigiar. Vigiem. Eu vou arrumar aqui que eu errei o texto aqui. Então vamos lá. Para que não sejamos enganados, é preciso vigiar. Mateus capítulo 26 e verso 41 diz assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Então, o inimigo, ele vai vir de uma maneira que a gente vai acreditar, quase acreditar, mas nós precisamos vigiar para que não caiamos nas astúcias, né, ciladas do inimigo. Aqueles homens enganaram Josué e os líderes, né? Se eles tivessem talvez mais vigilantes, não tivessem sido enredados naquela história, né? Mas foram enganados e prometeram que iam poupar a vida daqueles homens. E quando eles descobrem que aqueles homens não eram de uma cidade distante, e sim vizinho deles, 3 dias depois eles descobrem isso, mas eles já tinham feito o acordo. Aí aqui vem uma outra lição. A palavra de Josué e daqueles homens, líderes, não podia voltar atrás, né? A Bíblia diz que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno, né? Então, a palavra de Deus em Mateus 5,37 diz que é assim que nós devemos ser. E Josué e os líderes tinham dado a sua palavra de que não matariam aquele povo,
né? Os gibeonitas. E aí eles votaram, quer dizer, ainda vem um outro versículo que eu me lembrei, assim, ó, a Bíblia diz em Eclesiastes 5:5 que é melhor não votar do que votar e não cumprir, né? Então eles votaram e eles prometeram e agora eles têm que manter a aliança, né? Então eles agora que descobrem, o que eles fazem? Eles mantêm os gibeonitas como seus escravos, mas não poderiam tirar-lhes a vida, porque tinham empenhado a sua palavra, tá? Mas, por parte dos gibeonitas, os gibeonitas agora são punidos pelo seu engano, pelo seu pecado, né? Porque eles mentiram, né? Então, a punição, eles não seria tirado suas vidas, mas nos versículos 19 e 20, Josué fica muito bravo porque eles tinham mentido para o povo de Israel. E aí Josué diz assim, olha, vocês vão ser lenhadores, vocês vão trabalhar pesado, né? Nós vamos lhes poupar a vida, mas vocês vão trabalhar pesado como escravos do povo de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos, olha aqui, eu estou lendo aqui, estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos em que os espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade. Olha essa palavra, pseudo-espiritualidade. Parece que é espiritual, mas não é, né? Parece que tem uma vida com Deus, mas não tem. Nós temos que tomar cuidado. Temos que estar vigilantes. Temos que estar vigilantes buscando ao Senhor e em todo tempo, pois o inimigo usa toda a sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Tito, capítulo 1, verso 16. Falamos dos gibeonitas, que eles mudaram de atitude, né? Se arrependeram, olha, né? Nos perdoem, tá? Mas nós estávamos com medo, porque vocês destruíram Jericó, destruíram Ai. E aí eles alcançam, aí eles mudam de atitude e alcançam a misericórdia por parte de Josué e dos líderes. Assim é também quando nós nos arrependemos, né, e mudamos. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, né, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas nós devemos mudar de atitude, né? Não é ficar pecando e confessando, pecando. Os gibeonitas mudaram e não foram agora mortos, né? Porque tiveram uma mudança na sua atitude, tá? Então eles foram abençoados ao invés de serem amaldiçoados porque se arrependeram, tá bom? Eu queria ler aqui nessa parte, nesse subtópico 3, diz assim, ó: talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Então, eles passaram a trabalhar em toda a parte pesada em relação ao templo. Josué os destinou para isso. E eles até foram abençoados porque trabalharam aí no serviço perpétuo na casa de Deus. Então, nós servimos a um Deus que é poderoso para converter, né, a maldição em bênção. É esse o nosso Deus. Amém? E agora, para finalizar, eu tenho gravado em torno de 15 minutos a 20 minutos, para não ficar muito extensa a aula, eu queria ler esse subsídio que fala sobre a língua mentirosa, ainda falando sobre a mentira que os gibeonitas inventaram para Josué e os líderes. Fazendo uso apenas dos seus sentimentos, mas não da razão, eles receberam os homens, eles quem? O Josué e os líderes, de acordo com a leitura, por causa dos seus mantimentos, percebendo talvez pelo aspecto e gosto de seu pão, não apenas que ele agora estava velho, mas que deveria ter tido uma aparência ótima no início. Isso os fez deduzir que eram pessoas de certa qualidade, portanto a amizade do seu país não deveria ser desprezada. Mas eles não pediram conselho à boca do Senhor. O povo hebreu, os líderes hebreus, Josué, eles foram enganados porque eles
pela aparência daqueles homens e a aparência do que aqueles homens carregavam, eles acharam, veja, acharam que era um povo que merecia confiança, porque, enfim, mas para nos chamar a atenção de que a aparência pode enganar, tá bom? Então, cuidado com a aparência daquilo que é santo e não é, cuidado com a aparência daquilo que é de Deus e não é, né? Sejam vigilantes. A fraude por meio da qual esse conserto foi obtido logo foi descoberta. A língua mentirosa dura só um momento, Provérbios 12, 19. E a verdade é a filha do tempo. Então, filha do tempo. A verdade sempre vem à tona. Dentro de 3 dias, eles descobriram, para sua grande surpresa, que as cidades que esses embaixadores representavam ficavam próximas deles, eles eram vizinhos. E apenas uma noite de marcha do acampamento de Gilgal. Ou os seus próprios observadores, ou algum destacamento que saía para se familiarizar com o país, ou talvez alguns desertores que vieram a eles da parte do inimigo e informaram-lhes a verdade nessa questão. Os que permitem ser enganados pela astúcia de Satanás logo serão desiludidos e ficarão perplexos e descobrirão que estava perto, mesmo à porta, aquilo que se achavam estar muito distante. Então aqui é um comentário bíblico desse livro de Mateus Henry, bem interessante sobre a mentira. A mentira ela é descoberta, né? A Bíblia diz: a língua mentirosa dura só um momento. Mas nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o nosso adversário e os homens, né, que estão a serviço de Satanás, se deixam usar por ele, estão aí para tentar nos enganar. Nós, os servos do Senhor, nós, aqueles que amamos o Senhor, nós, os adoradores do Senhor. E concluindo, a história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor. Então, muito provavelmente, se os líderes dos hebreus, Josué e os líderes, tivessem consultado ao Senhor, muito provavelmente não, com certeza, se eles tivessem consultado o Senhor com relação de quem eram aqueles embaixadores, eles não teriam sido enganados. Então, nós devemos consultar ao Senhor em todas as decisões na nossa vida. Porque se não consultarmos, podemos ter consequências para sempre, né? Porque as nossas escolhas, nós podemos escolher livremente, mas nós não podemos escolher as consequências das nossas escolhas, né? E você veja que houve consequência eterna, porque os gibeonitas não puderam ser mortos, né? Eles tiveram que conviver com aquele povo porque eles prometeram, enfim, né? Então essa é a primeira lição. Devemos procurar saber do Senhor, né, o esclarecimento de todas as coisas. E a segunda é que precisamos estar atentas às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a Nova Jerusalém. Então, ainda mais sério, né? Se nós não estivermos atentos às artimanhas do diabo, nós podemos perder a nossa salvação, né? Perdermos o direito de entrar e morar para todo sempre com o Senhor lá no céu. Amém? Deus abençoe vocês. Grande abraço. Estou com muita saudade de vê-los pessoalmente, mas com fé em Deus, nós logo, logo estaremos todos juntos. Um grande beijo e até a lição de número 10. Amém?